morreu, o sogro morreu, os inimigos levaram a arca embora, ela deu a luz e dá o nome de Icabode, né, que significa foi-se a glória, né? A glória foi embora. O rapaz carregar esse nome o resto da vida, né? A glória foi embora. Enfim, é para vocês terem uma ideia de como que funciona isso daí, tá? Se você virar a página, aí na página de número... Hã? Aldenice? Vamos procurar no Google. Mas eu acho que... Você já chegou a perguntar para o teu pai, para a tua mãe, por que pôs esse nome em você? Ah, também é? Pois é, né? Melhor Biriba mesmo, né? Aham. Tá certo. Mas você, na escola, você deve ter... Foi complicado na escola, né? Na escola é tristeza. Eu acho que quando os pais vão colocar o nome no filho, tem que pensar nisso, sabe? Pensar que o filho vai crescer, vai para a escola e pode ter problema. Eu tive muito problema. Eu, é, eu tive problema por causa não do meu nome, mas por causa do meu sobrenome, né? Fedel. Aí você já imagina o que o pessoal falava, né? Então era complicado. Sofri bastante bullying. Mas depois você vai indo, se acostuma. No colégio, quando eu estudei lá em Osasco, ninguém me conhecia por Gerson. Se você falasse Gerson, ninguém sabia quem era. Tinha que procurar o Fedel. Cadê o Fedel? Cadê o Fedel, né? É. Você quer ver uma coisa que eu não sei hoje em dia, né, com essa relação de nome? Inclusive tem na Bíblia isso, eu vou citar. A família do meu pai é do interior de São Paulo, da região de Águas de Lindóia, Serra Negra, né? Tinha um sítio lá, cuidavam lá, plantavam lá as coisas lá. Vieram da roça. E de vez em quando eu ia passar umas férias por lá e eu ficava, era garoto, eu escutava a conversa deles. Eles tinham o costume de falar assim: ah, o Pedro do Mário, a Maria do José. Né? Falava o nome da pessoa e o nome do pai ou da mãe. Né? Aí você vai entender por que na Bíblia eles falam Jesus de Nazaré. Entendeu? Que é o Jesus da cidade de Nazaré, aquele que veio de Nazaré, porque era um nome muito comum. O nome Jesus era um nome comum, né? Vem de Josué, a mesma raiz, muita gente tinha esse nome, tá? Não era um nome difícil, era um nome bem comum na época. Hoje é difícil você ver alguém. Eu conheci um rapaz que tinha o nome de Jesus, mas então geralmente eles falavam assim, né? Por exemplo, eles até acham que Maria Madalena, esse Madalena não era sobrenome dela. É porque ela era de uma região chamada Magdala.
entendeu? Então eles falam Maria Madalena. Então, e assim por diante. Eu lembro que antigamente o pessoal falava o nome do filho, ou da filha e do pai, ou da mãe, né, para complementar, para identificar bem a pessoa. Né, para identificar bem. Oi? Pois é. A gente, eu conheci uma irmã, ela teve o bebê, aí foram lá na igreja, aí eu perguntei o nome do bebê, ela falou, é Atos. Atos. Eu quase perguntei, mas o sobrenome é dos apóstolos? Eu resolvi ficar quieto, né, por educação. Mas é. Então vocês entenderam essa questão do nome, né? O nome ele vai dar uma qualidade ou algum momento, algum fato, alguma coisa acontecida, no caso do Senhor nosso Deus, ele vai dar algum fato que aconteceu. O mais famoso de todos, eu creio que todo mundo conhece, é o Jeová Jiré, né? Jeová Jiré é tremendamente conhecido. Mas por que ele é conhecido? Por causa da passagem bíblica que é muito conhecida. Né? Qual passagem bíblica que é? Que aparece essa frase? Deus proverá. É quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, né, lá no monte. E o filho pergunta, pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, cadê o cordeiro? E ele responde, o cordeiro, Deus para si o proverá. Então ficou, Deus proverá, Jeová Jiré. Então vamos começar vendo essa passagem, está lá em Gênesis capítulo 22, né? Porque quando a gente vê a passagem, fica mais fácil de nós assimilarmos os nomes de Deus. E hoje em dia tem muitos hinos que cantam, que falam os nomes de Deus, falam até vários nomes de Deus, e às vezes as pessoas não sabem nem o que significa e por que está falando aquilo, né? Mas em Gênesis capítulo 22, versículo 14, está dizendo, assim chamou Abraão aquele lugar de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Né? E acabou ficando Deus proverá. Né? Uma passagem muito boa. Hoje mesmo eu estava dando uma olhada lá no meu computador, muitos estudos que tem lá, eu falei, estou lembrando de alguns estudos aqui que eu dei há muitos anos atrás, eu falei, vou aproveitar, acho que está na hora de eu reprisar esses estudos aqui para a igreja. E eu tinha um vídeo lá com esse louvor. Eu não lembro se é o Marco Aurélio que canta. E esse louvor Deus proverá, e durante o louvor passa a cena, né, do Abraão subindo o monte com o filho, aquela coisa, tá, até bem emocionante. É tremendo, né? Mas nessa passagem, nós temos que entender uma coisa. Eu quero aproveitar, eu gosto de aproveitar os ganchos, gente, meu Deus do céu. Quando uma pessoa vai... Por isso que eu falo, todo mundo que vai começar a ler a Bíblia tem que começar no Novo Testamento. Leia o Novo Testamento inteiro, venha para os cultos, faça o discipulado, faça o PCO, venha para a escola dominical, venha para o de ensino, tem dúvida, pergunta. Porque senão você vai ler o Antigo Testamento, você não vai entender certas coisas, você vai achar que... Você vai falar, poxa vida, Deus pediu uma criança em sacrifício, né? Era o único filho, cara e tal, mas, né? Bom, aí você vai começar a entender a onisciência do Senhor. Ele sabia de tudo, mas ele precisava dessa prova.
Não para ele, mas para o próprio Abraão e para todos os demais, inclusive para nós. Afinal de contas, ele já sabia que a Bíblia tinha que ser escrita e ele tinha que provocar situações para que as coisas acontecessem, para que fossem escritas, para servir de instrução para nós. A Bíblia não é para Deus, a Bíblia é para nós. Os fatos acontecidos não é porque ele não sabia ou queria provar alguém, é para nós, é para a pessoa. Não, quando nós passamos numa prova, não é para Deus. Deus já sabe o resultado, é para nós mesmos, né? E sermos edificados com isso. Então, porque hoje em dia tem muita gente, até na internet eu vejo gente falando, perguntando, e inclusive tem uma seita aí que diz, né, que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro, porque o Deus do Novo Testamento é de amor, o Deus do Antigo Testamento é de ira, de não sei o quê, blá, blá, blá. Não tem nada a ver, né? É o mesmo Deus. Então, o que acontece? Deus já sabia de tudo, nós já estudamos aqui a sua onisciência. Já sabia. Sabia o que ia acontecer, tal, tal, tal. Agora, e Abraão? Abraão também sabia? Sabia. Por isso que ele é tido como o pai da fé. Porque Deus fez uma promessa para ele. Ele falou, do teu filho vai sair uma grande nação. Então ele guardou aquela promessa. Quando ele chega lá próximo do monte, ele está vendo com alguns servos dele ajudando, né? Ele chega e fala, vocês fiquem aqui, que eu e meu filho vamos até lá, sacrificar, e depois nós voltaremos. Ele tinha fé suficiente de que a promessa que Deus fez ia se cumprir. Então, ele acreditava o quê? Ainda que eu sacrifique o meu filho, que eu mate ele, Deus vai cumprir a promessa, vai trazer ele de volta e ele vai cumprir a promessa dele, porque Deus ele é fiel na sua promessa. Ele fez uma promessa para mim, ele vai cumprir. Tá? E isso não sou eu que estou inventando. Se você vai ler lá em Hebreus, o Jadson, que guarda tudo, que é a Bíblia inteira na cabeça, né? Fala aí o capítulo e versículo. Estou brincando. Então, é para você entender. Você tem que ter um contexto geral do negócio para você não falar, né? Então, por isso que eu falo, o novo convertido, a pessoa leia primeiro o Novo Testamento, que tem a base das doutrinas da igreja para nós. Tem Jesus, tem os apóstolos, tem tudo. E até isso, depois, o sujeito vai demorar tanto para ler, que depois, né, já vai estar preparado para entender o Antigo Testamento. Amém? Então, vamos lá que hoje tem ensaio. Meu Deus do céu, já é 8h20. Então, o Senhor proverá, está aí nesse texto. Aí na sua página 21, você tem uma lista. E o primeiro da lista que eu pulei é El Shaddai, também é bem conhecido. El significa Deus, que vem de Elohim. Por isso que Elohim, se El significa Deus, Elohim, por isso que eles dizem, Elohim está no plural. Porque se não fosse no plural, eles escreveriam El. Tá? Elohim é o plural de El. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. Tá? Onde que está isso na Bíblia? No mesmo livro de Gênesis, um pouquinho para frente, capítulo 48. E você pega a sua caneta e vai marcando aí. E quando vocês for cantar o hino que fala esse monte de nome aí, você já vai saber o que é. E se alguém perguntar depois que você cantar, você vai saber. Porque coisa ruim é você cantar uma coisa, alguém perguntar e você não saber, estou cantando sem saber. Né? Que tem um hino que fala uns 3, 4, 5 nomes de Deus, não tem? Não? Tem um hino aí que fala. Né? Então vamos lá. Gênesis 48, 3, que diz: Disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Né? Então, está aí a passagem, você pode grifar com a sua caneta. Ah, da onde que vem esse El Shaddai? Aí vem lá, né, de Gênesis 48. Talvez você não lembre o capítulo e o versículo, mas você vai lembrar, né?
que é uma frase que Jacó falou para José, depois que Jacó vem para o Egito, né? Que José se manifesta como governador do Egito, manda buscar o pai dele, etc, 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 etc. Deus Todo-Poderoso. Pois é, pode marcar aí também. Eu coloquei só um versículo de cada um para não lotar muito, né? E também não está tudo aqui, mas só para vocês terem uma ideia de saber. O terceiro nome aí, Jeová Rafá, ou Ropecá, é o Senhor que sara. O que é que o Senhor sarou para ele receber esse nome? Quem lembra? Exatamente, vamos ver aí em Êxodo capítulo 15, versículo de número 26. Diz assim: disse ele, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Né? Foi na passagem das águas amargas, né? Que é o lugar que chama-se Mara. Aí eu conheci uma mulher que o nome dela é Mara. Aí acho que o pai dela, a mãe, não sabia o que significava, né, Mara, para dar o nome desse, né? Mara é amarga, amargura. Né? Ela era meio amarguinha mesmo. Né? A minha cunhada chama Ismara. Deve ser mais do que amarga, né? Ô cunhada, tu é bem amarga mesmo, viu? Tá falando mal do céu aqui. Então, você vai lembrar, o Senhor que sara. Por quê? Moisés falou isso porque as águas estavam amargas, aí, né, Deus curou, e a partir daí Deus falou que ia curar de toda enfermidade se obedecesse, ou seja, tudo mal que veio ali no Egito não viria para eles, etc, etc, etc. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Está aqui um pouquinho na frente, Êxodo 17, 15. Quem lembra, quem sabe por que está esse o Senhor é a minha bandeira? Que fato que aconteceu? Quem lembra? Josué está lá guerreando, Moisés está lá orando com as mãos estendidas. Enquanto ele está com as mãos estendidas, Josué está vencendo a batalha. Quando a mão dele cansava e caía, Josué perdia a batalha. Aí o que fizeram? Ficou um de cada lado segurando a mão dele. Não é isso? É. Por isso que o pastor precisa de gente ajudando ele, porque senão sozinho não vai. Nem Moisés sozinho não aguentava. Né? Aí, é essa passagem, porque a mão dele funcionou como se fosse uma bandeira, um estandarte, né? Então, Gênesis 17, 15. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. Disse ele: Pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor. O Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Você vê que são coisas que, com o fato que aconteceu, né? Deus proveu, Deus é o Todo-Poderoso, o Senhor sarou, o Senhor é a bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é nossa paz. Vamos lá, Juízes capítulo de número 6. Lá na frente. Esse final de semana, domingo, eu fiz uma escola bíblica dominical de manhã lá na igreja. Eu falei, eu vou dar aula. Não, eu não dou aula, né? Na escola bíblica, eu acompanho, apesar que eu falo mais que os professores. Mas aí agora nós estamos com uma classe de discipulado. Aí Deus
pôs no meu coração de eu fazer uma escola bíblica especial. Eu falei, ó, domingo que vem eu vou dar aula. Eu vou dar aula para todo mundo, menos para as crianças. Não vai mais dividir as classes. Vai ficar os jovens, os adultos, vão ficar tudo aqui. E aí eu levei acho que eu dei aqui já, aquela estante bíblica. Lembra da estante bíblica? Acho que no Monte Queima eu não dei, né? Eu vou dar aqui para vocês. Aliás, eu fiz um negócio meio de doido. Eu fiquei 3 dias até de madrugada fazendo. Eu peguei o Antigo Testamento, os 39 livros do Novo Testamento, e imprimi, fui escrevendo cada capítulo, o que tinha em cada capítulo, assim, de mais importante, né? Os assuntos mais importantes de cada capítulo. Fiz uma lista, deu um negócio desse tamanho, e distribuí. Falei, aí vocês vão procurar uma passagem, vai saber aonde está, qual livro e qual capítulo. Aí você vai falar assim, mas eu consigo isso no Google. Aí eu digo o seguinte, quantas vezes você já consultou o Google e no dia seguinte você não lembrava mais? A coisa que é muito rápida assim, você vai, tá aqui, tá? Amanhã você já esqueceu. Agora, por isso que o melhor método ainda é o audiovisual, quando você lê e lê em voz alta, sabe, e vai entendendo. Aí eu peguei e fui mostrando na linha histórica por que cada livro estava naquele lugar na estante, que cada livro é um livro da Bíblia. A estante é a Bíblia e cada livro é na sua posição, né? Olha, eu fiquei impressionado, porque eu falei até para o pessoal do SEASA ali, de manhã eles têm a escola dominical com os jovens. Como lá não tem espaço, então eles fazem os jovens de manhã e os adultos à tarde. E eu falei, se vocês quiserem vir, eles foram. Gente, tinha mais de 40 pessoas lá no domingo de manhã, fazer escola bíblica, sabe? Foi, glória a Deus, eu fiquei muito feliz. Pretendo fazer, não sei se vou conseguir fazer todos os meses, mas pelo menos mês sim, mês não, levar um estudo diferente, né? Convidar. Se vocês quiserem ir, também fiquem à vontade, né? Eu acho que quando eu terminar essa apostila só tem mais uma lição. Quando eu terminar, eu vou passar a estante e vou trazer para vocês esse resumo que eu fiz, esse impresso aí. É uma coisa bastante simples, deu bastante trabalho para fazer, mas eu comecei na quinta-feira de madrugada, depois da oração que continuei orando e Deus me deu a estratégia de como fazer. Fui até umas 3 da manhã, aí na sexta-feira eu tive que levar a minha esposa e umas irmãs lá na freguesia do Ó, lá que elas iam para um retiro espiritual lá com a igreja lá da Mari Moura. Foi acho que 120 mulheres nesse retiro. Foram na sexta-feira, voltaram domingo. E aí perdi um tempão. Depois, quando eu voltei, já estava quase na hora de me arrumar para ir para a igreja. E no sábado eu falei, vou tirar o sábado para fazer isso, né? Eu fui na feira de manhã fazer a feira do meu pai e da minha mãe, pegar as coisinhas para eles. Quando eu cheguei na casa do meu pai estava lá passando mal caído no chão da cozinha. Aí me atrapalhou tudo, gente. Aí, meu Deus do céu, aí foi um perrengue. Aí eu tive que correr muito depois para conseguir terminar, para apresentar no domingo de manhã. Mas eu vou trazer esse material para cá quando eu terminar essa apostila, que eu acho bastante interessante. Tá? E aí você vai saber localizar, pela linha histórica dos fatos acontecidos, onde está cada livro, cada personagem, ou cada fato acontecido, né? Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar. Até hoje não, né? Até o dia que escreveram lá. Em Ofra, né? Por quê? Porque havia guerra, o povo estava oprimido, os midianitas iam lá na época da colheita, pegar toda a colheita, levar embora. E aí ele vence a guerra e o Senhor deu paz para eles, né? Amém? Jeová Rui, ou Ra,
O Senhor, esse é famoso, é meu pastor. Salmo de número 23, versículo de número 1, né? Então vai estar escrito ali, Jeová Roi, né? O Senhor é meu pastor. Aliás, hoje eu estava, de manhã eu fui levar minha esposa no médico, depois vamos fazer uns exames, aquela correria toda. Aí, depois do almoço, eu estava lendo um livro, estou lendo ainda. Eu comprei, eu não resisti. Minha esposa briga comigo, comprei 4 livros. Ela falou, não tem mais aonde pôr. Eu falei, mas eu não aguento. A gente dá um jeito. E eu estava lendo um livro, um desses, que fala exatamente sobre o deserto em Israel, como é a vida no deserto. E Davi, quando ele escreve esse salmo e coloca o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ele vem trazendo cada versículo desse, é porque ele era pastor e ele sabia exatamente como que era o deserto e qual a necessidade das ovelhas e do pastor em um deserto. Ele falou, só uma pessoa que conhece muito para ser pastor, primeiro para ser pastor você tem que conhecer as ovelhas. Tem que amar aquele negócio, porque, gente, não é fácil. E segundo, você tem que conhecer aonde você está e o que fazer para mantê-las vivas e seguras. Porque a função do pastor é dar comida, dar água e proteger. Né? E no deserto isso não é fácil. Você imagina num deserto. E o deserto lá não é muito areia, é pedra. Pedra. Até para andar é difícil. Tem até umas fotos assim, você fica meio impressionado. Mas é coisa linda. Né? E aí depois, lá na frente, em João 10, Jesus ele fala, né? Eu sou a porta. Né? E ele fala do aprisco. E o aprisco era algo que os pastores faziam no deserto. Porque tinha época que eles tiravam o rebanho do curral para procurar pastos. E às vezes não dava tempo de voltar para o curral, para a fazenda, para o sítio, para casa. Então ele tinha que procurar um aprisco ou fazer um, né, que era feito com pedras ou com galhos de árvores, espinheiros, né? Ou eles procuravam algum desfiladeiro assim, tipo rua sem saída, né? E fechava, deixava só uma abertura para as ovelhas poder passar. E óbvio que nessa abertura seria o único lugar que os animais selvagens que caçam à noite poderiam entrar. Então era o lugar onde os pastores fechavam e abriam. Mas o bom pastor, ele ficava lá na porta. Por isso que diz, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Porque era o ponto mais frágil. No ponto mais frágil é onde eu tenho que ficar para proteger as ovelhas. Por isso ele pôde dizer, eu sou a porta. Ou seja, eu fico no lugar mais perigoso, no lugar onde o inimigo pode entrar para atacar vocês. Né? Eu dou a minha vida. O bom pastor fica no lugar onde ele sabe que o inimigo pode entrar para atacar. Né? Então é coisa linda. Mas vamos seguir aqui em frente. Jeová, esse é difícil, Tsidikenu. Tsidikenu. O Senhor é justiça nossa. Meu Deus. Vamos lá então. Cadê o profeta chorão? 33:16. É isso? Cadê? Está aqui. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Este é o nome que lhe chamarão: o Senhor, nossa justiça. Amém?
pessoal fala que Jeremias era profeta chorão porque escreveu Lamentações, né? Mas eu quero ver se você estivesse no lugar dele, que você não ia chorar também. Porque ele foi o profeta, olha só isso, ele foi um profeta que profetizou em Judá, em Jerusalém. Ele era de uma família de sacerdotes, uma família nobre. Tudo que ele profetizava, ninguém aceitava, ninguém acreditava. O sujeito foi preso, foi jogado num poço, foi espancado, foi humilhado. Aí quando tudo acontece, quem vai libertar ele? Os invasores. E trata ele, ó, você faz o que você quer ir com a gente, vamos, quer ficar, fica, o que você quiser, tá bom, né? E foi o profeta, um dos, né? Que profetizou e viu a profecia ser cumprida da maneira mais terrível possível. Ele viu Jerusalém destruída, tomada, arrasada, gente morta para tudo que é lado, outros sendo levados cativos. Aí ele escreve Lamentações. Gente, ele se assentou e olhou tudo aquilo e escreveu. Dizem aí os historiadores que mataram ele cerrado ao meio, né? Colocaram ele entre duas tábuas, fizeram um sanduíche, amarraram e cerraram. Foi também? Isaías? Está no Bíblia? Que ele diz, alguns foram cerrados ao meio. Ele dá o nome? Eu não lembro, gente. Foram cerrados ao meio, foram mortos à espada, né? Ele chega a dar o nome? Por isso que Jesus fala para os escribas, sacerdotes, ele fala assim, que o sangue dos profetas seria cobrado deles. Você sabe por que Jesus fala isso? Porque aquele pessoal no tempo de Jesus... Não dá o nome, né? Não diz quem foi, né? Um desses dois aí. Mas Jesus, ele fala o seguinte, ele fala para os fariseus, para os sacerdotes, para o povo, fala assim, olha, por isso o sangue dos profetas será cobrado de vocês. Mas por que vai ser cobrado? Porque a própria Bíblia diz o seguinte, você não vai cobrar do filho o erro do pai. E nem vai cobrar do pai o erro do filho. Mas por que Jesus fala isso? Porque eles mesmos diziam, veja bem, na época deles já tinha as escrituras. E tinha as escrituras, então é porque eles, em certo momento, entenderam que os caras realmente eram profetas e não deviam ter matado eles. Quem matou foram os reis maus da época, certo? Então eles estão dizendo, mas eles enalteciam esses profetas, mas nunca condenaram os seus pais por terem feito isso. Eu levo flor para o túmulo do profeta, mas em quem matou, eu passo a mão e levo flor também. Começou a entender? E o pior de todos, os seus pais mataram os profetas. Aí você vai entender por que ele fala isso. O sangue desses profetas vai ser cobrado de vocês. Porque os seus pais mataram os profetas. E todos esses profetas anunciaram quem? A mim. E vocês querem matar aquele que eles anunciaram. Vocês são pior do que o pai de vocês. Porque vocês enaltecem os profetas, mas não creem em mim. Os mesmos profetas que vocês dão valor, estão falando de mim, vocês não creem em mim. Seus pais mataram os profetas e vocês querem matar a profecia. Por isso vai ser cobrado de vocês.
Eita, gente, eu viajo no negócio aqui, saio do assunto e o tempo vai passando. Mas vamos lá, próximo. Jeová chamar significa o Senhor está ali. Vamos lá, Ezequiel. Capítulo 48. Esse rapaz escreveu bastante. Ficou com a mão cansada de tanto escrever. Ezequiel 48, versículo 35. É o último versículo do livro. A distância será 18.000 côvados ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Jeová chamar. As meninas lá da sede lá montaram uma banda e colocaram esse nome na banda, chamar. As meninas estão tocando bem, as meninas. O próximo, Jeová Shabaote, o Senhor dos Exércitos. 1 Samuel, vamos voltar lá. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Todos encontraram? Diz assim: subia este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Né? Esse Senhor dos Exércitos, isso aí tem um monte na Bíblia, né? No Antigo Testamento. Né? Tem bastante. O próximo, Jeová Elion, Senhor Altíssimo. Salmo 97. Vamos lá para Salmo 97. Versículo de número 9. Eu vou esperar vocês encontrar. Amém? Todo mundo achou? Salmo 97, versículo 9. Pois tu, ó Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. E deuses minúsculo, porque não é Deus, né? Ou seja, ele é muito maior, muito mais. Esse Altíssimo vai mostrar não é só uma questão de altura, né, de tamanho, mas de poder, de atuação. Né? E o último também, que é um nome meio complicado, Jeová Mikadiskim. Mikadiskim, o Senhor que vos santifica. Êxodo capítulo de número 31. Versículo de número 13. Todo mundo achou? Dize aos filhos de Israel: certamente guardareis os meus sábados. Isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Né? É Deus quem nos santifica. Nós, por nós mesmos, não conseguimos nos santificar. Só é santificado aquele a quem Deus santifica através da sua lavagem pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que primeiro purifica, né? Perdoa os pecados. Nós somos perdoados dos nossos pecados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Somos purificados pela sua palavra, santificados pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje. Semana que vem, provavelmente, nós terminamos essa apostila explicando a glória do Senhor. O que é a glória do Senhor, hein, Calmon? Eita, glória. Aí
Nós vamos aprender a respeito da glória do Senhor e de algo mais que o Senhor vai colocando no meio do caminho, que eu vou sempre falando alguma coisa aí, né? Amém? É que eu gosto, é que eu vejo um ganchinho aqui para ensinar alguma outra coisa, eu não resisto. Eu não resisto, gente. Eu não gosto de guardar só para mim, sabe? Ai, meu Deus do céu, é um problema. Às vezes na escola dominical eu estou lá e os meninos estão dando aula. E aí, pastor, quer falar alguma coisa? Eu falo, meu Deus do céu, eu vou ter que falar. Aí eu fico meia hora falando, quase acabo com a aula deles. Oh, Jesus, amado. Mas amém. Vamos aí que hoje tem ensaio, eu não quero atrasar vocês. E conto com a presença de todos, inclusive dos que não estão aqui, no sábado, lá a partir das 19 horas, para a nossa Santa Ceia. Amém? Vamos recolher as ofertas, então, para a manutenção desta casa aqui, da obra do Senhor. Você pode fazer o Pix, pode passar um cartão, pode ofertar em espécie, fique à vontade. Quinta-feira tem culto aqui a partir das 7h30 da noite. Sábado, 8 horas da manhã. Amanhã é verdade, amanhã é 1º de primeira, tem culto em tudo que é lugar. Lá na sede não vai ter o ensino, viu? As irmãs aí que normalmente vão lá para a sede no ensino, não vai ter o ensino, vai ser o 1º de primeira. O 1º de primeira lá é com os varões, é o culto com os varões, onde eu oro pelos obreiros. Tá? Então amanhã, 1º de primeira, quinta-feira, culto, tanto no Monte Quêmel quanto aqui. Sábado pela manhã, aqui às 8 horas da manhã no Monte Quêmel, 9 horas, ciclo de oração, jejum, coisa boa, hein? E domingo, sábado à noite a ceia lá na sede, às 19 horas, 7 horas da noite. Domingo temos escola bíblica dominical pela manhã lá na sede, aqui é às 5 horas da tarde, né? Lá no Monte Quêmel também, né? Hã? Ah, é de manhã agora, é 8h30 da manhã. Então, todos na escola bíblica e à noite o nosso culto de celebração ao Senhor nosso Deus. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor. Pai de amor e misericórdia, no nome do seu santo Filho Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pelos ofertantes e dizimistas dessa obra e pedir que o Senhor, que é aquele que dá a semente ao que semeia, faça multiplicar a sementeira dos teus filhos, Pai, e supra todas as necessidades em abundância de cada um e desta congregação. Obrigado por este ensino, por conhecermos um pouquinho mais do Senhor e de tudo o que o Senhor já fez e cremos que continuará fazendo em nossas vidas. Agora leva-nos em paz aos nossos lares, nos livrando de todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e sempre, e todos digam amém. Louvado seja Deus. Dirigentes, segunda-feira que vem reunião, hein?